E a gente começa esse debate informando que o deputado federal José Mendonça Filho apresentou um projeto para suspender o decreto presidencial que criou a Procuradoria Nacional da União de Defesa da Democracia. Lula anunciou esse novo órgão na primeira semana do seu mandato. A estrutura aparece em um decreto presidencial publicado no começo de janeiro. E entre as funções dessa nova divisão está a de representar a União judicial e extrajudicialmente em demandas e processos para respostas de enfrentamento à desinformação sobre políticas públicas. Mas ainda existe muito questionamento sobre uma possível censura, sobre esses atos aí. Seria talvez um ato de polícia, uma polícia para controlar a liberdade de expressão? Para conversar sobre isso, trouxemos ao meio-dia em Brasília o próprio deputado federal José Mendonça Filho e também o advogado especialista em liberdade de expressão, André Marcília, que já estão aqui com a gente para conversar sobre esse assunto. Boa tarde, sejam bem-vindos ao meio-dia em Brasília. Boa tarde. Prazer. Boa tarde, Kiss. Prazer também estar aqui com vocês. Boa tarde, André. Boa tarde, deputado. Muitíssimo obrigada por virem aqui. Muitíssimo obrigada por lançarem luz a esse tema que tem também afetado e causado muitas manifestações nas redes sociais. E eu começo perguntando para o deputado Mendonça Filho. Deputado, é papel da AGU dizer o que é verdade e o que não é verdade? Para mim, Kiss, esse é o ponto principal da questão, né? Não é papel da AGU, não é papel do Executivo. É evidente que, como qualquer democrata, como todo democrata que sou, e um democrata que sou, eu tenho a convicção de que a gente tem que combater notícias falsas, chamadas fake news, e, evidentemente, nessa linha de raciocínio, a gente não pode admitir, de forma alguma, uma situação de liberdade onde as pessoas possam agredir umas às outras e também utilizar de fake news para espalhar, eu diria, o terror nas redes sociais. No entanto, a missão de fiscalizar esse tipo de situação não cabe ao Poder Executivo por meio da Advocacia Geral da União. E o ponto principal do meu projeto de decreto legislativo é justamente sustar essa aberração, no meu modo de ver, jurídica e constitucional e impedir que se instrumentalize um órgão, uma instituição do Poder Executivo para estabelecer uma espécie de polícia da opinião, ou seja, dizendo o que é que pode e o que é que não pode circular nas redes sociais, o que pode ser dito, o que é que não pode ser dito, o que pode ser veiculado e aquilo que não pode ser veiculado. Então, a lógica da apresentação do projeto de decreto legislativo, que tem como princípio básico sustar atos do Executivo que exorbitem, que extrapolem a sua responsabilidade, é impedir que a AGU se transforme numa espécie de polícia da opinião ou de opinião para fiscalizar as redes sociais, que, para mim, como já disse, é impróprio, ilegal e inconstitucional. André Marcília. Olha, Kiss, de fato, a AGU ela não tem esse papel. Primeiro, a AGU ela é um órgão de Estado, ela não é um órgão de governo. Então, o grande risco, é que ela assuma o papel de defesa do que o governo entenda como fake news, porque o governo não fez só essa procuradoria, ele pretendeu também fazer um departamento de liberdade de expressão. Olha que sugestivo. Quer dizer, ali haveria não só a punição ou a perseguição a quem em tese, cometesse fake news, mas a própria fiscalização e depois o gerenciamento de quem tenha cometido ou utilizado de fake news. Então, o que é ou não fake news partiria do governo, o processo contra essas pessoas partiria do governo e a punição também partiria do governo, porque eles próprios, inclusive, no pacotão da democracia, depois falaram em relativizar o próprio artigo
19 do Marco Civil, no sentido de não ser necessário que houvesse uma decisão judicial para derrubar conteúdo. Então, o que o governo pretende, e essa medida, essa Procuradoria da Verdade, como vem sendo chamada, faz parte disso, é não só exercer o papel de polícia, mas exercer o papel de polícia, de juiz, de carrasco. E isso é muito ruim. E é preciso que a gente diga que esse assunto não merece só crítica por ter sido feita essa procuradoria, mas merece crítica porque esse assunto não foi debatido ainda exaustivamente pelo próprio parlamento. Afinal de contas, o que são fake news? A gente está falando aqui, cabe à AGU dizer o que é verdade e o que é mentira? Fake news não tem a ver com verdade ou mentira. Fake news são conteúdos fraudulentos, intencionalmente fraudulentos. O que é verdade e o que é mentira é algo provisório, é uma discussão filosófica. Se a gente, por exemplo, entende que determinado assunto histórico foi, por exemplo, um golpe ou não foi um golpe, é uma visão de mundo a respeito daquilo. Isso se altera com o tempo. Ontem se vê de uma forma, amanhã se verá de outra. Como é que você combate o que é verdade e o que é mentira? Essa é uma discussão que Platão fazia. Não caberá agora, se Platão não conseguiu exaurir o tema, não vai ser o governo Lula e nem o judiciário brasileiro que o farão. Então a gente precisa primeiro entender que fake news não se trata de verdade ou de mentira. E segundo, que a AGU é um órgão de Estado. E terceiro, que mais do que um poder de polícia, pretende ser um poder de fiscalização, de polícia e de punição. E isso é absolutamente antidemocrático e a censura é evidente que se caracteriza nesse caso. Excelente, André. Deputado, ainda pegando o gancho na fala do André sobre esse assunto, sobre a questão da AGU ser um órgão de Estado e não de governo, que não caberia à AGU exercer esse papel de controle, o senhor avalia que esse órgão tem grande potencial de vir a ser usado aí para perseguição política de críticos do governo? Não tenho dúvida, Kiss. Claramente, a AGU está sendo desvirtuada na sua natureza, na sua estrutura organizacional e na sua competência constitucional e legal. Não cabe à AGU, de forma alguma, se estabelecer como um órgão de fiscalização desse tipo de matéria, criando a Procuradoria da Democracia, Defesa da Democracia. O nome é pomposo, é bonito, mas, na verdade, o propósito ele é absolutamente nefasto. Ele é ilegal e inconstitucional. Ele é antidemocrático. Né? Em nenhuma democracia do mundo, se você for avaliar uma situação como essa, numa democracia como a norte-americana, a canadense, a alemã, a francesa ou a inglesa, as pessoas vão ficar, eu diria, abismadas com a ousadia de uma situação, um contexto como esse, que está sendo tentado dentro da realidade brasileira. Eu sempre fui uma pessoa muito responsável do ponto de vista de atuação política. Nunca dei cobertura a qualquer tipo de prática ilegal, incorreta, por meio das minhas redes sociais ou de quem quer que seja. Eu acho que tem que se combater com rigor, com força e com a energia da legislação pertinente. O cidadão hoje tem instrumentos legais, diplomas legais como a legislação penal. Se alguém for caluniado ou difamado, ele pode processar alguém, o Ministério Público pode atuar diretamente. Há espaço para atuação no campo civil, né? Atuação, por exemplo, um processo de dano moral, se porventura alguém também for agredido e causar um dano a quem quer que seja, uma instituição, uma pessoa agredida por outra, utilizando-se dos meios das chamadas redes sociais. Então, a gente tem espaço para esse tipo de atuação. E cabe ao Ministério Público, se alguém cometer um crime por meio, utilizando-se das redes sociais, como fiscal da lei, atuar, né? E não simplesmente a Advocacia Geral da União. Essa tentativa, está se tentando, inclusive, criar um conselho, que seria um conselho para avaliar e decidir aquilo que a AGU, por meio dessa Procuradoria, vai atuar ou não. Isso é uma ação autoritária, incorreta e inaceitável. E eu tenho dito aqui, dentro do Parlamento Brasileiro, na Câmara dos Deputados, que eu vou buscar as assinaturas necessárias junto aos líderes para que a gente possa
naturalmente, colocar em votação esse projeto de decreto legislativo e sustar os atos, ou o ato que está dando respaldo, nesse caso, à criação dessa procuradoria, que, para mim, como já disse e repito, é uma aberração legal e constitucional e é antidemocrática. Antes de passar para o André Marcília, deputado, teve algum desdobramento em relação a esse projeto seu? Já teve, vocês estão em fase de colher assinaturas? Como é que está o andamento? Não, como é um projeto que tem uma tramitação ordinária, simples, ele não precisa de suporte de assinaturas para que ele possa ser apresentado. Então, o titular da proposta sou eu, como parlamentar. O que eu preciso é reunir assinaturas para priorizar na pauta de votação, com a urgência, urgentíssima, a urgência para o projeto. Eu devo estar, esta semana passada foi semana de posse, já circulando com requerimento de urgência, que pode ser por meio de assinaturas individuais de parlamentares ou de líderes que representem o número necessário a que essa urgência seja apreciada. Então, votando-se a urgência, o projeto vai ser priorizado na pauta do parlamento. O que é que eu entendo? É que a gente precisa divulgar o projeto, eu devo disponibilizar por meio das minhas redes sociais o número do projeto e a gente ter pressão, ter mobilização social nessa direção. Eu não estou aqui fazendo propaganda de ninguém, nem proselitismo em favor de quem quer que seja. Eu acho que é aquele ditado popular, o pau que dá em Chico também bate em Francisco. Quer dizer, aqueles que hoje estão com o comando do poder e reclamando de medidas autoritárias ou de atitudes antidemocráticas num período recente, podem estar sendo vítimas ou poderiam estar sendo vítimas de estruturas como essa, que é uma estrutura autoritária e que não pode fazer parte de qualquer que seja o governo, seja de esquerda, de direita, de extrema esquerda ou de extrema direita. Eu acho que a democracia não pode comportar e aceitar esse tipo de postura, esse tipo de comportamento. Perfeito, deputado. Vou passar para o André Marcília e já fazendo uma pontuação. Aqui no Meio Dia em Brasília, a gente fez questão de trazer o deputado para mostrar esse projeto e, principalmente, para que esse projeto ganhe força, né? Até porque é preciso ter o contraponto nessa história, né? Então, a gente está aqui divulgando o projeto também para você, cidadão que assiste o Meio Dia em Brasília, você, contribuinte que está aí sempre acompanhando a gente aqui, tomar ciência desse projeto, que há iniciativas nesse sentido, e também para reforçar aí o apoio ao Mendonça Filho. André Marcília. É importante a gente, de fato, dizer que o combate a essa procuradoria não é um ataque à esquerda ou ao pensamento da esquerda, é o combate ao desvirtuamento de um órgão público, né? A AGU, ela vem sendo utilizada, inclusive indevidamente, não é agora, desse governo. Mesmo no governo passado, a AGU, por exemplo, ela foi a promotora de uma ação, no mínimo, ridícula contra uma revista, a capa de uma revista que era crítica ao Bolsonaro, e eles queriam fazer uma capa lúdica, parecia cheia de flores, um negócio que era lamentável. Então, a AGU vem sendo utilizada em todos os governos há muito tempo de uma forma indevida. E agora só mais um tijolinho nisso. A gente precisa parar de utilizar indevidamente, as autoridades precisam entender que órgão de Estado é uma coisa, órgão de governo é outra, e entender que o debate é necessário. Eu venho dizendo isso, né? Num país em que as pessoas já não leem, quem escreve é censurado, ou quem escreve passa o risco de ter a sua expressão controlada, fica muito difícil. Daqui a pouco todo mundo tem que ficar em silêncio. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. E também acho importante fazer uma pontuação, que é a seguinte: tenho visto algumas discussões no sentido de, a AGU não é a legitimada para combater a desinformação e fake news, e sim o Ministério Público. A gente precisa tomar cuidado, porque o Ministério Público, de fato, é o legitimado para tomar providências jurídicas em relação a discursos que se excedem e violam a lei, mas não em relação a fake news e desinformação. Essa questão de fake news e desinformação ainda está muito crua. O parlamento precisa, e ainda está, às voltas com projetos de lei que definem o que são fake news
news e o que é desinformação. Então, quando a gente pensa nessa procuradoria que vai combater a desinformação de políticas públicas, a gente tem um monte de conceito abstrato. A gente tem o que é política pública, a gente tem o que é desinformação, o que são fake news. Então, se a gente entender que a ilegitimidade da AGU pode ser transposta para uma legitimidade do Ministério Público, a gente vai também entrar em uma discussão passível de censura ou de cometimento de censura. Porque o problema não é quem combate apenas, mas o que está se combatendo. Se a gente combate fake news, se a gente combate desinformação e a gente não sabe o que é desinformação ou fake news, se isso passa a ser uma interpretação subjetiva de um juiz, a possibilidade disso descambar em censura continua acontecendo, independente do órgão que combater. André, tem até um comentário aqui, eu acho que era do Lúcio, não sei se a gente vai conseguir resgatar aqui, que ele pergunta justamente isso. O que é verdade e o que é mentira? E é isso, eu acho que o grande X da questão, não saber o que seria verdade e o que seria mentira. Qual é o que pode e o que não pode falar. Falar de golpe pode, já que o governo divulgou nas suas páginas oficiais o termo golpe em suas páginas, ou não pode? Então, tudo isso é uma coisa a se falar. Só para a gente contextualizar, e eu vou perguntar para o deputado Mendonça Filho também sobre o assunto, o presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, anunciou sexta-feira um projeto para a regulamentação das redes sociais, né? Ele até colocou, abre aspas, a partir de uma comissão no TSE, adotamos mecanismos de uma regulamentação. Isso foi proferido durante uma palestra em Lisboa. Deputado, como é que o senhor acha que esse projeto vai tramitar aí nas casas, no Congresso Nacional? O senhor acha que vai ter aceitação, essa proposta de regulamentação das redes sociais? Como é que o senhor avalia isso? Eu avalio com muito cuidado e muita cautela. Eu acho que esse é um tema dificílimo, né? Não é um tema fácil. Todos os estados do mundo, no fundo, têm um desejo de restringir a atuação e a capacidade de mobilização das redes sociais, no sentido de que é um espaço aberto à crítica, à mobilização que não existia no passado, fácil em parcela da sociedade, muitas vezes utilizando-se de meios inadequados e até de discurso de ódio, que precisa ser combatido, e quem cometer crime utilizando-se das redes sociais precisa ser punido. Mas eu, sinceramente, tenho uma visão muito crítica e muito restritiva a qualquer restrição no campo do mundo das redes sociais e da liberdade de expressão que vamos dizer, que está presente em qualquer democracia do mundo e da própria brasileira. Então, eu, sinceramente, eu não conheço a proposta, evidentemente que ela deve ser apresentada, mas eu tenho uma visão bastante, eu diria, cautelosa com relação a essa matéria. Quero, inclusive, dizer que esse debate todo, por exemplo, está proporcionando posições que, para mim, são muito difíceis de aceitar, ou até pode-se dizer inaceitáveis, como, por exemplo, a do novo presidente da EBC, doutor Hélio, que tem a coragem de vir a público dizer que a EBC vai defender a tese do golpe em relação ao processo de impeachment da presidente Dilma. Isso não é uma questão dele querer ou não querer. O impeachment ocorreu a partir das normas constitucionais vigentes no Brasil, respeitando os parâmetros constitucionais estabelecidos na democracia brasileira, foi avaliado pelas duas casas do Parlamento, Câmara e Senado, e, inclusive, foi avaliado e referendado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, o processo de impeachment foi legítimo. Você pode ter críticas com relação a ele, opiniões políticas divergentes, mas não tem nada de golpe. Foi um processo constitucional e legal, e portanto, não há espaço para um presidente de um estatal, de um órgão público, querer impor a sua visão de mundo, a sua visão política, como se fosse uma doutrinação do campo político que ele representa, da esquerda, do PT, ou qualquer
espaço do espectro político brasileiro. Para mim, isso é uma assunção de um órgão público a partir e o aparelhamento de uma visão de um cidadão que imagina que a EBC pertence, depois da eleição do presidente Lula, ao PT ou coisa parecida. Nem pertence aos bolsonaristas, nem pertence aos petistas. É uma estatal que pertence ao povo brasileiro, ao governo brasileiro. E, portanto, o governo brasileiro precisa respeitar aquilo que está dentro do Estado e aquilo que está, eu diria, estabelecido a partir da legislação federal e respeitando os parâmetros constitucionais, e não a vontade ou o viés político, ideológico de quem quer que seja. André Marcília, sua visão sobre esse projeto aí, que viria no caso do próprio Alexandre de Moraes? Pois é, um comitê do TSE faz o projeto a partir de uma conversa em Lisboa. Parece que só falta o povo aí nessa história. Só esqueceram, seja do povo diretamente ou do povo representado pelo legislativo. Quer dizer, cadê a discussão envolvendo... cadê o legislativo nessa história? Ou cadê o povo discutindo o que é a regulação da mídia, o que não é, os especialistas? De fato, o TSE reuniu quais especialistas, né? De que espectros, com quais ideologias, com quais visões de mundo, com quais interesses? É necessário que a gente entenda isso, não basta simplesmente a gente engolir a seco esses projetos, porque vem do poder judiciário, de um poder que está, enfim, legitimado para isso e etc. Eu acho que o TSE, ele e o judiciário, de uma forma geral, ele tem de se preocupar em julgar e fazer justiça. Isso, se fosse feito no Brasil, já estaria ótimo. Agora, criar ainda funções secundárias que a gente não sabe muito bem a que banda tocam, eu acho, no mínimo, não há muita cautela nisso. Agora, vamos ver o que vem. Mas me parece que falta um pouco de povo, falta um pouco de Brasil em uma conversa surgida em Lisboa, sem envolver legislativo, sem envolver audiência pública, sem envolver discussão com os vários setores da sociedade. Não é assim que se regula a mídia. Não é nem projetos goela abaixo, nem em 100 dias, como quis o governo Lula, e nem sem envolver setores da sociedade como um todo. Fazendo um parênteses aí na pergunta do espectador, a respeito do que é verdade e o que é mentira, veja, eu reitero, fake news não tem a ver com o que é verdade e o que é mentira. Fake news são aqueles conteúdos em que um robô ou que uma pessoa robotiza o conteúdo com intenção fraudulenta, com malícia, para espalhar algo que ele sabe que é mentira, mas quer fazer chegar a alguém. Discussões sobre o que é golpe, o que não é golpe, tudo isso é salutar. É importante que haja vários pontos de vista a respeito das questões, e o jornalismo, inclusive, por exemplo, o investigativo, vive disso. Então, por exemplo, eu tenho uma notícia a respeito de um político, ou de uma autoridade, ou de uma celebridade. Vai lá o jornalista e descobre que aquele político ou aquela celebridade é um assassino. Bom, em tese, se aquela pessoa goza de uma boa reputação e eu jornalista, disser com provas que ele é um assassino, eu estou dizendo uma mentira, porque o consenso social é de que aquilo é uma verdade. Então, eu impediria o próprio jornalismo de questionar o status quo. O jornalismo ele precisa fazer isso. A discussão só existe a partir do momento em que você questiona o que está posto como verdade. Então, a discussão sobre o que é verdade e o que é mentira, tentar impedir a mentira, é uma bobagem, além de ser impossível. O que a gente precisa, portanto, é uma discussão séria a respeito do que são fake news antes de combater. Não dá para a gente combater aquilo que a gente não sabe o que é, ou que as pessoas não têm um consenso sobre do que se trata. André, aproveitando essa sua deixa aí sobre fake news, em 2018, acho que foi o ano que a gente mais ouviu a palavra fake news. E, obviamente, nas eleições agora de 2022, também a gente ouviu muito a palavra fake news. Em 2018, eu considero, não sei se vocês avaliam, acho que o André também há de convir, o deputado também, que foi quando houve a profissionalização dessa questão da fake news, da difusão, da desinformação. Agora eu pergunto para o deputado, não seria talvez o momento de definir critérios claros para evitar esse tipo de difusão? Deputado, o que é que o senhor acha? Sem dúvida que há espaço para um debate amplo e avaliações do que é que pode ser feito.
o espaço, do ponto de vista apropriado para esse debate, para mim, é o parlamento. É evidente que você pode formar, eu diria, discussões e ter discussões ampliadas para além do parlamento. Salutar que isso aconteça, né? Órgãos que representem jornalistas, empresas da área de comunicações, empresas da área de novas mídias, que cada vez mais proliferam e estão presentes dentro da realidade das comunicações do mundo, não só do Brasil, redes sociais. Então, eu acho que há espaço para você ampliar o debate o máximo possível. O Congresso Nacional, por meio da Câmara, do Senado, tem comissões técnicas que são aparelhadas para esse fim, que têm condições de dar suporte e respaldo aos parlamentares para que a gente possa debater isso de forma bem ampliada. Um dos males do Brasil, no meu modo de ver, é que a gente vive há algum tempo uma verdadeira bagunça institucional. Todo órgão quer opinar sobre tudo. E aí, não é que você não possa receber a contribuição de vários órgãos, mas eu vejo hoje, por exemplo, o Tribunal de Contas da União se metendo em matérias que, na minha visão, muitas vezes não são matérias próprias de um órgão auxiliar de contas públicas, e que essa é a missão constitucional legal como órgão auxiliar do Parlamento brasileiro. Então, a gente precisa ter clareza institucional sobre qual papel cada instituição deve cumprir dentro do arcabouço institucional e constitucional do Brasil. Do contrário, se estabelece uma disputa verdadeira entre atores relevantes da vida pública nacional, órgãos também destacados, cada um querendo ter o seu protagonismo próprio, e aí se esfacela as bases de uma democracia mais equilibrada. Como toda a inspiração democrática brasileira, ela nasceu a inspiração francesa, americana, de tudo que ocorreu a partir da formação do Estado norte-americano, a gente tem essa cultura ocidental muito presente dentro da realidade brasileira. As liberdades precisam estar asseguradas, o parlamento precisa funcionar plenamente. Eu quero trazer minha contribuição. E a gente tem que afastar de forma categórica essas tentativas de atos autoritários, incorretos e ilegais, como, por exemplo, a tentativa da AGU de se aparelhar para virar a polícia da opinião. Isso, para mim, é inaceitável e inegociável. Eu vou ser uma voz aqui muito dura, combatendo esse tipo de tentativa por parte da AGU ou qualquer outra ação que mine as bases da chamada liberdade de opinião e de expressão, que é uma liberdade consagrada no texto constitucional e está dentre as principais de qualquer Estado democrático de direito. André, o que fazer? Se não por meio dessa Procuradoria da Verdade, como auxiliar nesse combate à disseminação da desinformação ou da fake news? Eu concordo com o deputado Mendonça Filho. Ele falou algo que eu acho essencial. Nós vivemos uma confusão institucional, né? Os poderes disputam a atenção do... Porque outro dia eu vi alguém do governo, talvez até o Lula, falando assim, há uma judicialização, uma judicialização da política. Sim, mas há uma politização também do judiciário. A gente, e não só do judiciário, mas de todos os órgãos, os poderes, de alguma forma, passou todo mundo a fazer política. Então, todo mundo quer aparecer para o público, né? Todo mundo quer o holofote. Parece aquele trabalho de escola em que o professor fala assim, olha, o trabalho é em grupo, mas eu vou dar nota individual. Aí um quer aparecer mais que o outro na hora de apresentar o trabalho para a sala. E eu acho que os poderes vêm agindo assim. De alguma forma, e eu acho até natural que isso ocorra, o parlamento ele tem um tempo que é mais demorado mesmo, porque envolve discussão, porque envolve avaliação, não é só uma questão técnica, mas é também uma questão de discussão entre eles e discussão conosco, discussão em audiência pública, etc. Então demora mais um projeto para seguir adiante. Com uma imensa afobação, o judiciário chega e fala, não, eu vou fazer o meu projeto. Né? O executivo, não, eu vou fazer a minha forma própria de combate por meio dos meus órgãos. E isso
cria uma confusão institucional em que as pessoas, ao invés de debaterem os conceitos, elas passam a aplicar esses conceitos sem que eles estejam amadurecidos. É óbvio que isso resulta em restrições indevidas. Então, como solucionar isso? Bom, a gente precisa restaurar a voz ao parlamento, a credibilidade ao parlamento de fazer o seu trabalho. É necessário que a gente confie nisso. Porque se a gente não confiar nisso, então o que a gente está defendendo? Ah, vamos defender a democracia, mas eu não acredito no legislativo. Bom, então que democracia você está defendendo? Se você não acredita no parlamento, você não está defendendo democracia nenhuma. Não existe uma democracia sem o parlamento. Não existe uma democracia em que cada um faça a sua parte. Então, é necessário que a gente permita ou que a gente cobre que esses projetos não sejam afobadamente feitos ou precipitados pelo executivo ou pelo judiciário, para projetos a respeito de fake news, de combate à desinformação. Isso precisa ser resolvido no parlamento. Demora? Demora, que a gente cobra então o parlamento, mas precisa nascer lá e precisa ser bem resolvido lá. Não adianta também o parlamento, e muitas vezes isso acontece, chamar os setores para discutir que lhe importam, os setores que são o claque do projeto. Não, precisa chamar todo mundo, precisa ser uma discussão que envolva todos. Por exemplo, um projeto que envolve fake news ou desinformação, a gente precisa chamar todos os setores, até aqueles mais agressivos, até aqueles mais extremistas, porque essas pessoas também estarão debaixo do projeto que ali estará sendo formado. Então, não tem outra saída. Ou a gente acredita no parlamento, ou a gente está fazendo uma defesa da democracia que é capenga. E o resultado vai ser, sem dúvida alguma, censório. Como é que a gente aplica algo que não foi bem discutido? Chega da gente engolir goela abaixo conceitos muito mal trabalhados, muito mal discutidos, porque o resultado é óbvio. Se a gente deixa o judiciário aplicar algo que não está discutido entre nós, vai sair da cabeça do juiz aquilo que lhe interessa. É óbvio que isso não tem outro jeito de resultar em algo que não censura. Antes de eu passar para o deputado comentar também, fazer as considerações finais sobre mais um tema, convido você que está aí assistindo a gente aqui no Meio Dia em Brasília a curtir esse vídeo, compartilhar com alguém que você avalie se é interessante ouvir esse tema. A gente sempre traz especialistas, parlamentares, sempre com um debate altíssimo nível, trazendo para vocês informações em primeira mão, informações direto da fonte. Esse projeto, inclusive, é de autoria do deputado Mendonça Filho, que está aqui com a gente, conversando, e ele tem todos os detalhes sobre ele, esse projeto para combater, no caso, a Procuradoria da Verdade. Agora, deputado, o senhor avalia que há a possibilidade do governo definir diretrizes e métricas para o que seria verdade e o que seria mentira? Isso é possível? Não, para mim não é. Para mim, isso é seria uma prática autoritária, Estado autoritário. Né? Não cabe ao executivo, ao governo, definir o que é verdade ou mentira. Isso é um viés de um Estado stalinista, de um Estado absolutamente fora dos moldes de uma democracia plena. Então, para mim, esse primeiro passo dado com a criação da Procuradoria da Verdade, a polícia de opinião no âmbito da AGU, é um mau sinal. E outros movimentos estão ocorrendo, como citou, inclusive no início do nosso debate, André, mostrando claramente que o governo tem um movimento aí orquestrado de, sei lá, se apoderar, ou pelo menos restringir o espaço de liberdade nas chamadas redes sociais. Isso, para mim, é uma coisa que a gente precisa combater desde cedo. Por isso que eu apresentei logo o projeto, logo que tomei posse. É o projeto número 4 de 2023. Então, eu peço aí apoio, mobilização das pessoas que possam pressionar o seu deputado, cobrar do seu parlamentar, pedir pauta ao presidente da Câmara, Arthur Lira. Eu vou pedir urgência com relação à votação desse PDL para a gente dar uma resposta àqueles que estão idealizando esse tipo de intervenção por parte do Poder Executivo no governo do presidente Lula. Para mim, esse caminho tem que ser corrigido imediatamente. Do contrário, será um passo seguido de outro e cada vez mais nós vamos cercear a liberdade de expressão, que é um dos alicerces, uma das bases da democracia em qualquer parte do mundo. O Brasil não pode fugir desse caminho de forma alguma. André Macia.
Sem dúvida, acho que é isso. A gente precisa, inclusive, evitar. Eu tenho dito isso, é uma preocupação minha, que essa defesa intransigente que tá sendo feita da democracia acabe sendo uma desculpa para restrições à liberdade de expressão. A gente tem visto isso, porque o risco é criarmos uma ideia de que a liberdade de expressão ela só é boa se ela for favorável a uma defesa da democracia. Bom, se a liberdade de expressão só é boa se favorável à defesa da democracia, cabe a gente perguntar, bom, então o que é democracia? O governo é que vai dizer, o judiciário é que vai dizer. Bom, então estamos na mão do que eles entendem por ser uma liberdade de expressão adequada. E isso, como disse o deputado, é muito característico de regimes totalitários. A gente precisa evitar isso. A gente tem um grande risco de cairmos em mãos erradas se continuarmos exercendo as políticas públicas relacionadas à liberdade de expressão dessa forma. E como disse o deputado inicialmente, o nome sempre é muito pomposo, o nome dessas procuradorias, desses projetos, são sempre pomposos, né? A defesa da democracia, a defesa da liberdade. Eu sempre desconfio muito desses nomes. Você entra, por exemplo, às vezes numa estrada da alegria, pode saber que aquela estrada é horrível, né? Vila da Saudade, pode ter certeza que ali o índice de violência é gigantesco. Então, esses projetos com nomes muito bonitos, a gente tem que, de cara, já desconfiar. Excelente, André, e eu tenho que concordar, viu? Aqui, próximo a Brasília, tem uma região chamada Águas Lindas. E quem mora em Brasília conhece, inclusive, Águas Lindas. Embora o nome é uma região extremamente perigosa e que, de fato, é complicado viver lá. Muito embora muita gente goste, né? Mas é uma região muito complicada. Eu quero agradecer a participação do deputado, a participação do André Marcília, por vir aqui no Ao Meio Dia em Brasília explicar tanto o projeto que foi apresentado pelo deputado, quanto também os detalhes dessa Procuradoria da Verdade, que vai ser instituída, ainda está em trâmite, né, André? Ainda não foi, ela não está vigorando ainda, correto? Está em trâmite. Você diz a AGU, o projeto da AGU? A Procuradoria da Verdade. Sim, não, tá a pleno vapor, inclusive está aí fiscalizando, avaliando, né, enfim, os conteúdos. Claro, isso já é algo que precisa ser combatido, porque já há práticas a esse respeito, recebendo denúncias e tudo mais. Perfeito. A gente segue aqui acompanhando. Deputado, assim que tiver uma novidade sobre o andamento do projeto, as portas do meio-dia estão abertas para o senhor vir conversar com a gente e explicar também, inclusive pedir apoio para quem está assistindo, o contribuinte que está aí, que se sente de alguma forma ofendido, se sente prejudicado com a criação dessa procuradoria, se sente ameaçado. Essa é a chance aí de você acionar o deputado e buscar formas de auxiliá-lo. Obrigada pela gentileza de vir ao meio-dia em Brasília. Obrigado, Kis. Obrigado, André. Prazer. Obrigado, obrigado também, cumprimento o deputado, cumprimento inclusive pela iniciativa do projeto, espero que a gente tenha êxito. A gente segue na torcida aqui. Obrigada, André.